Vamos continuar o estudo do direito das obrigações. Hoje vamos tratar do pagamento e das suas modalidades. Lembra, por exemplo, na aula passada que eu cheguei a comentar sobre o pagamento e consignação, a possibilidade de consignar o pagamento? Hoje estudaremos essa matéria, bem como diversos outros institutos que compõem essa parte, certo? Vocês lembram o conceito de pagamento? Que é a realização do adimplemento da obrigação, uma das formas de adimplemento da obrigação, que visa extinguir a dívida com algum credor. É o modo mais comum de adimplemento e evita que aquele devedor ele caia em mora, né? Vocês também lembram do Instituto da Mora, que é o atraso injustificado do cumprimento da obrigação, certo? Então, tendo em vista o pagamento como uma das principais formas de adimplemento das obrigações, surgem diversas formas para que isso possa se dar, né? Ou diversos desdobramentos práticos que aquilo acontece durante o cumprimento de umas obrigações. A primeira delas, temos o pagamento em consignação, que é o que eu disse na aula passada, que eu já cheguei a comentar. Vocês lembram qual é o pagamento em consignação? Ocorre quando o devedor de uma coisa, seja ela dinheiro ou algum bem, ela quer pagar para o credor, mas ela não consegue por algum motivo, uma recusa injustificada, ou porque não encontrou o devedor, não encontrou o credor, entre diversas outras, como está previsto no Código Civil e no Código de Processo Civil, certo? Então, quando o devedor não consegue quitar essa obrigação em tempo e modo, ela necessita fazer um pagamento em consignação, que é consignar aquele valor ou aquela coisa, seja na justiça, seja ou estabelecimentos bancários, certo? Então vamos a um exemplo para melhor compreensão. João ele tenta pagar uma dívida para Maria, mas ela se recusa a aceitar o pagamento. Então João, para evitar a mora e as suas consequências, lembram das consequências da mora? Que é as perdas e danos, juros moratórios, juros remuneratórios, além de perdas e danos, execução. Então, João não quer cair nessa mora, ele quer depositar, consignar esse bem ou esse pagamento para ele não cair em mora. Então, ele deposita aquele dinheiro em um banco oficial, né? Que hoje diversos bancos estão realizando essa modalidade de consignação, ou ele ajuiza uma ação de consignação em pagamento, que é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, que estabelece as diretrizes e os procedimentos para o ajuizamento dessa ação, que seria, por exemplo, depositar em juízo aqueles valores, no passo que o devedor, o credor, seria intimado para comparecer ao processo e informar se recebe ou dar quitação na dívida ou não, podendo contestá-la também. Então, é uma ação de um procedimento especial, certo? Que está prevista aí no Código de Processo Civil, nos artigos 539 a 549, e que busca nessa ação a liberação do devedor daquela obrigação, quando há uma injusta recusa no recebimento da mesma, ou você não consegue identificar o credor verdadeiro, ou você não consegue encontrar o devedor para realizar o pagamento, você não tem qualquer forma de estar realizando aquele pagamento. Existem muitas questões disso na prática, certo? Temos, por outro lado, também o pagamento com subrogação, certo? O pagamento com subrogação envolve a transferência dos direitos do credor para um terceiro que paga a dívida pelo devedor. Assim, o credor, né, e o terceiro assume a posição de credor original, adquirindo os mesmos direitos
que possuía anteriormente. Por exemplo, vamos a um exemplo. Pedro paga a dívida de João junto a Maria. Por subrogação, Pedro agora possui o direito de cobrar a João o valor que ele pagou a Maria. Entendeu? A subrogação ela pode ser tanto legal como ela pode ser convencional. A legal ela vem em decorrência da lei, certo? Como por exemplo no caso de um fiador que paga a dívida daquele que era o afiançado dele, certo? Ou convencional quando há um acordo entre as partes. Vocês lembram quando nós estudamos a assunção de dívida? Gostaria de fazer um comparativo entre essas duas matérias para melhor compreensão, porque elas podem parecer, a um primeiro momento, muito parecidas, ou até a mesma coisa, certo? Mas, vamos lá as principais diferenças. Na assunção da dívida, há uma novação da dívida. É uma novação subjetiva, onde o novo devedor entra no lugar do devedor original ou se junta a ele para pagar uma dívida para um credor, certo? No pagamento com subrogação, não há mudança no crédito original, mas o terceiro intervém e paga aquela dívida, substituindo os direitos do credor. Então, por exemplo, se nesse contrato existia uma garantia perante o credor tinha uma garantia de um imóvel pelo devedor. No pagamento, com a assunção do pagamento, efetuado o pagamento, houve uma novação daquela obrigação. No pagamento com subrogação, caso o devedor terceiro interessado ali faça o pagamento dessa obrigação, ele se torna o novo credor daquele devedor originário. E se, por exemplo, aquele devedor originário tenha dado um imóvel em garantia ao credor primitivo, o credor novo terá o direito também de estar buscando aquele imóvel caso haja um inadimplemento daquele devedor, certo? Esse é a principal diferença entre esses dois institutos. Conseguiram entender? Outra modalidade de pagamento é a dação em pagamento. O nome é esse mesmo, gente. Dação em pagamento. É uma das formas de extinção das obrigações, né? É uma forma de pagamento onde que, por convenção das partes, o devedor, ele paga de forma diversa da que foi inicialmente contratada. É uma forma de substituição da prestação que é devida, certo? Então, por exemplo, se João deve R$1.000, 50 mil reais a Maria, só que João ficou embora, não consegue estar realizando esse pagamento de 50 mil, não tem esse dinheiro, mas João tem um carro que, vamos assim dizer, está no mesmo patamar financeiro que essa dívida. O carro vale ali os seus 45, 50 mil reais, e ele propõe a Maria que, no lugar do pagamento desses 50 mil, ele dará o carro, passará o carro, entregará, né, que é uma das obrigações de dar, entregará o carro no lugar do pagamento em dinheiro, certo? Então, um ponto importante, para que haja a dação em pagamento, é necessário que tenha o consentimento do credor. João não poderá dar a Maria um carro no lugar de 50 mil se Maria não assim aceitar, certo? Não pode haver essa transferência, essa mudança repentina ao bel alvedre do devedor. Necessita do consentimento do credor para que haja a mudança, a substituição na forma do pagamento. É muito comum
vocês verão na prática essa modalidade de dação em pagamento. Por exemplo, é previsto no Código Tributário Nacional, caso o contribuinte não consiga quitar os seus impostos perante ao fisco, ele poderá, mediante acordo, dar um bem para quitar os seus impostos, né? Que é o que a gente chama de dação em pagamento. No caso, eles restringem a bens imóveis, né? Mas no plano geral, né, no direito das obrigações, questões contratuais, questão de responsabilidade civil, onde surge um momento que o devedor há de pagar alguma coisa em benefício do credor e esse não tem condições, poderá haver a dação em pagamento de outro bem, substituição do pagamento em dinheiro. Isso é muito comum também em processos trabalhistas, processos judiciais. Processos trabalhistas, processos judiciais, sejam cíveis, trabalhistas, execuções fiscais, em que chega num determinado momento onde há determinação do pagamento daquela obrigação, o devedor não tem aquela condição, mas ele tem um bem que poderá saldar aquela dívida. Então há a dação em pagamento. Outra forma, outro instituto relacionado ao pagamento, se trata da imputação do pagamento. É quando o devedor ele tem diversas dívidas com o credor. Podem ser elas da mesma natureza ou podem ser elas de naturezas diferentes. Mas é o único credor com várias dívidas perante um devedor, certo? No entanto, aí o devedor faz um pagamento, mas o pagamento é insuficiente para quitar todas elas. Então surge aquela dúvida: qual dívida está sendo quitada? Se você tem várias dívidas comigo e você pagou e não imputou o pagamento, informou qual pagamento estava sendo feito, certo? Então, a imputação do pagamento refere-se à indicação de qual dívida está sendo adimplida. Se o devedor não faz essa indicação e o credor pode escolher qual dívida ele está quitando, certo? E haverá uns regramentos gerais, né, como está previsto no Código Civil, certo? Como, por exemplo, a mais antiga. Então, se o devedor paga uma dívida da mesma natureza perante o credor e o devedor não informa qual dívida ele está quitando, o credor faz essa imputação ao pagamento, seguindo alguns critérios legais, por exemplo, a antiguidade da dívida, ou, por exemplo, aquela que não tem uma garantia, por exemplo, uma hipoteca, uma alienação fiduciária, certo? E o credor pode imputar aquele pagamento. É muito comum ver isso em questões bancárias, né? Normalmente os devedores têm muitas dívidas com o banco e, por exemplo, tem uma execução cobrando diversas dessas dívidas, entendeu? E pode acontecer em diversos outros momentos do cotidiano, certo? Então, o compreendimento dessas formas de pagamento das obrigações é crucial e eles refletem a dinâmica e a flexibilidade das relações obrigacionais entre as partes. Vocês podem ver que isso também demonstra os diversos percalços e óbices que tem durante os vínculos jurídicos entre as partes e que necessitam de mecanismos para poder resolver esses conflitos. Então vamos passar mais uma vez. Temos o pagamento em consignação, onde o devedor, perante uma recusa injustificada do credor ou outras hipóteses previstas em leis, conseguindo esse pagamento para se livrar da mora, né, e se livrar daquela obrigação. Temos o pagamento com subrogação, temos também a dação em pagamento, a imputação ao pagamento. São todas essas modalidades de
de pagamento, das diversas formas de pagamento que podem ocorrer na prática, certo? Espero que tenham entendido e nos vemos na